lendo e explicando a Bíblia Sagrada. A excelência da sabedoria é o tema de hoje. Não saia daí. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Hoje, Provérbios capítulo 8. Nós temos aí como tema a excelência da sabedoria. Um capítulo voltado para a sabedoria. Glória a Deus. Se você não me acompanha ainda, Pastor João Neres aqui, desde 1º de julho nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. E ali 51 livros, vamos chegar juntos até agosto, se Deus quiser, com a leitura da Bíblia toda. Glória a Jesus. Opa, pulei aqui. Oremos por Jerusalém. Pai, abençoe a cidade de Jerusalém, a descendência de Abraão, o bichinho de Jacó, povozinho de Israel. A cidade que o Senhor tem desenhada na palma das tuas mãos. Abençoa Jerusalém, Jerusalém, cidade do grande rei, cidade de Davi. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A excelência da sabedoria é o nosso tema, porque Provérbios 8 começa assim. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Ou seja, vocês não estão ligados, não estão atentos que a sabedoria está chamando para ela? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, se posta. Você está passando? Sabedoria está lá, vem. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, escola dominical, seminário, culto de ensino, de doutrina, leitura da Bíblia, conferência missionária, a sabedoria está chamando. 3. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A sabedoria está gritando. O que é que ela grita? A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Provérbios é um livro sapiencial, né? Aqui é um texto poético, como se a sabedoria fosse uma pessoa, e ela está gritando isso aí. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples. Lembra daquele jovem que caiu no texto de ontem, com a prostituta, com a mulher adúltera? Ele era simples, simples no sentido de imprudente. Atendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, atendei, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Então, ouça a sabedoria, você vai ouvir coisas excelentes. Quando eu escolhi o tema, nem me lembrei desse versículo. O tema é a excelência da sabedoria. Deus é bom. Deus é bom. Falarei coisas excelentes. A Bíblia diz que Abel ofereceu o sacrifício mais excelente do que o de Caim. Nós precisamos oferecer ao Senhor coisas com excelência. Se nós queremos ensinar com excelência, devemos ouvir a sabedoria, porque ela nos fará coisas excelentes. Os meus lábios abrirão para a equidade, os lábios da sabedoria. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são retas para aqueles que as entendem bem e justas para os que acham conhecimento. Aceita a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. A sabedoria vale muito mais do que ouro. Tanta gente tola aí, cheia de dinheiro e com falta de sabedoria, né?
Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar a ela. Rubis, diamantes, pedras preciosas, ouro, nada se compara com a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Moramos juntos. Dividimos o apartamento. E acho conhecimento nos conselhos. Olha aí. Sabedoria e a prudência dividem o apartamento. Glória a Deus. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Olha que coisa linda. Quer ser sábio? Não fica do lado da pessoa maldizente. Porque o maldizente, ele traz palavras ruins. E o temor do Senhor é odiar o mal. Então, se você viu o erro, diga, irmão, não quero saber disso não. Estou fora. Tá? Eu temo ao Senhor. Então, se aparta, odeia o mal, odeia a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, porque a sabedoria odeia. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Está falando aqui a sabedoria. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Quando Salomão começou a reinar, ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. Poderia ter pedido muitas riquezas, né? Mas Deus deu a ele a sabedoria e ainda deu muitas riquezas. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Vou interpretar esse versículo porque nós usamos bastante para justificar a oração de madrugada. E geralmente dizemos, olha, Deus diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Queridos, desculpa eu lhe decepcionar, mas esse versículo está falando da sabedoria. É claro que se você buscar o Senhor de madrugada, Deus vai te ouvir. De madrugada é um sacrifício, né? É bom. Mas se você buscar 5 horas da tarde, ele vai te ouvir também. Se você buscar meia-noite, ele vai te ouvir também. Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, e Deus ouvia. Então esse versículo não é Deus falando, é a sabedoria. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, de madrugada me buscam, me acharão. Ou seja, aquele que procura cedo a sabedoria, eu glorifico a Deus, porque eu segui o exemplo do meu pai, que leu essa Bíblia 3 vezes, de capa a capa, e quando eu me converti, eu me senti impelido, desafiado a ler também. Então, dos 15 aos 18, eu li 3 vezes, para empatar com meu pai. Então, eu busquei a sabedoria cedo. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ok? Então, esse versículo, desculpe os intérpretes, mas não está falando de Deus nem oração da madrugada. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam a sabedoria me acharão. Tá bom? Vamos lá? Prosseguindo. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Estão comigo quem? Com a sabedoria. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. Os meus ganhos são mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Quem tem sabedoria, julga com equidade. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Ó Deus, nos dá sabedoria para que tenhamos tesouros cheios. O Senhor me possuiu no princípio dos meus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Por quê? Porque Deus é eterno. E aqui, de forma poética, Salomão está dizendo, a sabedoria está falando, né? Foi possuída pelo Eterno.
antes da criação, né? Porque Deus criou tudo com sabedoria. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, porque Deus criou a terra com sabedoria. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. As testemunhas de Jeová usam esse versículo para dizer que Jesus, que aqui é Jesus. Não é. Tá? Isso aqui é a sabedoria. E Jesus usou a sabedoria na criação. A Bíblia diz que por ele todas as coisas foram criadas, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Em outra tradução diz, fui criada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, olha só, interessante. Quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, daqui você não passa, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto, ou seu aluno. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Deixa eu desfazer uma doutrina falsa das testemunhas de Jeová. Ele diz que aqui se refere a Jesus. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia diz que por ele, Jesus, Jesus, criou todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui está dizendo que alguém está criando e o outro era aluno. Jesus não é aluno. Jesus é Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui é um texto poético. Alô, acordem. É um texto poético, é um livro sapiencial. É uma poesia como se fosse a sabedoria falando. Eu era o seu arquiteto, cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele, perante Deus, perante Jesus, em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Aleluia. Porque Deus estava criando a terra, estava criando os homens, a sabedoria estava ali. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. 33. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, para aprender. Tem gente que está aqui já há 3 anos, às 17 horas. Está esperando nas portas da sabedoria. Está velando as portas da sabedoria. Deus abençoe cada um dos irmãos. Tem vários irmãos que estão lendo livros antigos, né? Eu vi que a irmã Rosana, né? Rosana, ela está lendo vários livros antigos para acompanhar. Irmã Lúcia também, do Ceará, está lendo também livros já lidos. E outras pessoas, irmã Eliana, mandou mensagem esses dias também, comentou. Eu vi lá, tá? Eu vejo todos os comentários, tá, gente? O YouTube manda para mim, se você comentar o livro de Levítico, eu vou ver lá a notificação se você comentou alguma coisa. Por isso eu peço que você que assiste, não fique só ouvindo. Comenta também para eu saber de onde você está comentando. Eu quero glorificar a Deus porque eu não conheço ninguém em Recife. Quer dizer, conheço assim pessoas que eu conheci aqui no Rio, mudaram para lá, mas eu nunca fui em Recife. E é a cidade que está depois de São Paulo como mais pessoas que assistem. Perdão, terceiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, depois Recife e Pernambuco. Glória a Deus por isso. Então, se você está em Recife, digita aí seu nome, a sua cidade, se você é de Recife, capital, você é de Pernambuco, outra cidade do interior, digita seu nome, diga eu estou em Recife e assisto a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Glória a Deus.
Então, esses que estão assistindo desde 2021 estão velando as portas da sabedoria. Porque o que me achar, a sabedoria, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma, e todos os que me odeiam amam a morte. E acabou. Provérbios, capítulo 8, né? Glória a Deus, deixa eu me achar aqui, gente. A excelência da sabedoria. Glória a Deus. Amanhã continuamos com mais um capítulo, Provérbios capítulo 9. Olha aí, Radassa está me ajudando muito, porque 5.363 inscritos. Vamos chegar a esses 6.000 logo, gente, se Deus quiser. E quando chegar aos 6, eu não quero ficar muito tempo, porque 6 é o número do homem, entendeu? Eu quero já pular para o 7, que é o número da perfeição, tá bom? Glória a Deus. 51 livros lidos, 15 faltando. Deus é fiel. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. 16 minutos, tá bom? Dentro do nosso tempo. Estamos procurando fazer até 20. Quem está acompanhando aí os livros antigos, como a irmã Eliana, a irmã Vera, a irmã Rosana, tá vendo que as lives antigas têm muito tempo, porque eu postava os comentários ao vivo e aí perdia tempo demais. E aí eu tive que me adaptar. Essas mais recentes estão dentro, a maioria estão dentro de 20 minutos, tá bom? Pai, eu oro pela nação brasileira, peço que o Senhor abençoe a nação brasileira e cumpra a tua palavra de Gênesis 12:3, que disse, prometeu, está decretado e nada muda a tua palavra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Julga os inimigos de Israel e abençoe Barzilai, amigo de Israel, abençoe o Brasil. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você disse amém? Diga Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Arrume uns 1.000 inscritos aí para o pastor João Neres, para a glória de Deus. Até amanhã.